Maravilha, mais um podcast em trânsito. Eu com meu amigo e irmão Paulo Botelho. E aí, Paulo? Tava com saudade da estapinha, né? Pessoal, mais um episódio hoje com um convidado especial aí. Como sempre, né? A gente só traz convidado especial aqui, né? É verdade. Aninha, beleza, né? Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Acho que a gente vai falar bastante sobre a formação, os profissionais, né, Carlão? Sobre a nossa profissão. Instrutor de trânsito, educadores, né? Porque somos educadores. Nem todos, né, Ana? Nem todo instrutor é um educador. Mas os bons instrutores são, sim, educadores de trânsito. E muito obrigado, viu, Ana? A gente já queria te trazer há muito tempo aqui. Que bom que a agenda deu certo. Eu fiquei muito feliz. Obrigada por terem me convidado. É uma honra, né, estar aqui com vocês, conversando sobre essa profissão tão bonita que é instrutor de trânsito. É verdade. Aninha, antes da gente começar nosso bate-papo, que eu acho que a gente tem que falar... O que a gente tem que falar? Da profissão do instrutor, mas não apenas. Da importância do CFC. Será que devemos ter mesmo formação do CFC? Temos que falar de... A formação do profissional, acho, do instrutor, a própria formação. Remuneração do instrutor. Como é que está o quadro geral, o que é que a gente acha que pode melhorar. Enfim, tem muita coisa para falar, mas antes, recadinho para você que quer trabalhar com venda de cursos EAD. A EAD Blue Data é parceira aqui do canal. Nós somos parceiros e se você quiser revender cursos à distância, cursos estes especializados para motoristas profissionais, você pode se tornar um parceiro, que é um curso que já está pronto, você não precisa produzi-lo. A EAD Blue Data, você pode se cadastrar para revender esses cursos através do QR Code que você está vendo aqui, né, Gustavo? Aqui na tela, mas também tem link na descrição e no comentário fixado. E também nosso parceiro, a editora Águia, esse parceiro está desde o início com a gente. Ela é especializada em manuais para centro de formação de condutores, as autoescolas, além de outros materiais como roda-placa, manual de infração de bolso e agora, por último, o livro Serei Instrutor e Agora, que está aqui na tela também, do Lucas Bavaresco. Esse livro, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, para quem está no podcast com a gente, está com desconto especial, tá? O contato da editora daqui é só falar que veio do podcast, que ele vai dar esse desconto para vocês. Por fim, não menos importante, Zapay, a nossa parceira aqui. Se você tem débitos no seu veículo, especialmente em 2025, chegou o IPVA, pesou no bolso, quer parcelar todas as suas dívidas, não só IPVA, licenciamento, multas vencidas, toda e qualquer dívida você pode parcelar através do aplicativo Zapay. A Zapay é gratuita para baixar e para consultar, você só paga se utilizar o serviço, porque a Zapay parcela em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Vai usar, quer desconto na taxa do parcelamento, usa nosso cupom TRânsito20. QR Code na tela, link na descrição e no primeiro comentário fixado também. Vamos lá então, Ana. Ana, acho que a gente... Ana Prediger. Eu passei uns 3 meses para aprender a pronunciar esse sobrenome. Tem gente que leva anos, não consegue. Prediger. Isso. Olha aí, o manezinho falou direitinho. Conseguiu. De primeira. Ana, acho que aqui eu vou falar um pouquinho, vou puxar um pouquinho pro meu lado, né? Claro. Acho que é importante falar um pouquinho da formação. Acho que como está diretamente ligada à formação do instrutor, e eu acho que muita gente que assiste a gente aqui, a maioria são profissionais, e alguns querem se tornar profissionais. Sim. E uma das profissões é ser instrutor, diretor geral, diretor de ensino. Né? Então, falar um pouquinho dos requisitos e o que... Né? A Centec Unisul, para mim, é referência porque uma parte da minha formação foi lá, né? Que foi o instrutor especializados. Depois a gente até pode falar dessa diferença do que é ser instrutor de autoescola e instrutor especializados, porque Santa Catarina, por exemplo, não tem essa formação. Eu tive que fazer um em Porto Alegre e as outras 4 em Curitiba. Foi onde eu conheci vocês lá e gostei muito do trabalho. Vocês são muito profissionais na formação. Acho que isso é um grande diferencial. Isso já é um pontapé inicial para o profissional já vir bem preparado e, consequentemente, os alunos das autoescolas também virem bem preparados. Então, fala um pouquinho dos requisitos. Se eu quero ser instrutor,
né? O que eu preciso para ser um instrutor, como é que eu faço. Então, tem gente que acha que para ser instrutor basta saber dirigir e ter paciência. Gostar de dirigir e ter paciência. É engraçado isso, né? Que a gente pergunta, né? Por que você está aqui? Porque eu gosto de dirigir, porque eu tenho paciência. Né? Mas não é só isso, né? Tem outros requisitos. Então, precisa ter mais de 21 anos de idade, precisa ser habilitado há pelo menos 2 anos e ter ensino médio completo. Basicamente isso, tá? Aí, depois, para você ser credenciado e tudo mais, você não pode ter infrações gravíssimas nos últimos 60 dias também. Mas isso daí é um requisito mais difícil de não cumprir, porque é nos últimos 60 dias. Então, geralmente, quando a pessoa termina o curso, já foi, né? Já acabou dando esses 60 dias da infração, caso ele tenha cometido. Uma coisa importante para não ser instrutor é não ter infração. Né? Mas não que seja um requisito isso, mas é importante ter essa consciência. É claro que lá, mesmo onde nós trabalhamos, já passaram muitos condutores que já passaram, inclusive, por reciclagem de condutor infrator, já tiveram sua carteira suspensa. Eu digo que lá não é confessionário, né? Eu brinco com eles. Aqui eu não sou padre, não é confessionário, o que aconteceu antes, né? Não importa. O que importa é daqui para frente. Perfeito. Eu mesma só fui começar a ser uma condutora consciente a partir do momento que eu comecei a ser instrutora. Que daí eu comecei a estudar o trânsito, comecei a ver a importância daquilo. E, inclusive, acho que foi por isso que eu me encontrei como instrutora de trânsito. Eu tinha passado já por muitas empresas, por muitas coisas diferentes, né, de trabalho. Sou formada em biologia. Nunca fui bióloga, na verdade, né? Eu só tenho a formação mesmo de biologia. E eu digo para vocês que eu era bastante imprudente como condutora. E aí, quando eu caí dentro de uma sala de aula, porque me jogaram dentro da sala de aula, eu comecei a estudar, porque eu falei, não posso estudar uma aula qualquer, né? E aí eu comecei a estudar o trânsito e comecei a ver quantas pessoas morriam no trânsito. E aquilo me assustou demais. Eu falei, meu Deus do céu. Você vai se sensibilizando, né? Eu falei, calma, tipo assim, eu tô no trânsito para me deslocar. É para eu ir para minha casa, é para eu ir para o meu trabalho, é para eu ir para uma festa, é para ir para um compromisso. Não é para morrer. E eu acho, Ana, que a maioria das pessoas, quando pensa em trânsito, pensa meramente na questão do deslocamento e tal. E, para mim, interessante a tua resposta, porque, para mim, também a mudança foi entender que, caramba, o trânsito mata um monte de gente e tem um monte de gente sofrendo porque alguém que ela ama morreu no trânsito. Exato. E uma morte que é assim, ó, inesperada. Exato. Cadê meu pai que ia chegar e não chegou? Exato. E o engraçado é que ela falou isso, a mesma coisa. Né? Porque isso aí entra naquela defesa que a gente já falou algumas vezes aqui, de como é importante falar sobre trânsito nas escolas, ensinar trânsito, né? Porque eu também fui assim. Eu também não era um condutor prudente, né? Eu não pude... na verdade, eu sou instrutor porque eu comecei como... Eu estava tirando a minha habilitação, né, nos 3 primeiros dias e pedi um emprego de... Lá dentro. Ó, eu quero trabalhar aqui com vocês. Porque eu adorei o ambiente, né? E aí eu consegui, na época, um emprego de office boy, assim. Na real, fazer matrícula, porque eu já era vendedor, né? Então eu fazia matrícula. É o que eu fazia. E depois de 3 meses, 4 meses, aí eu fui contratado. Aí levava o pessoal a fazer exame médico, essas coisas. E aí eu não podia ser instrutor, porque eu tinha 18 anos. E aí eu aí eu vi a faculdade, né? O curso de gestão de trânsito. E quando eu fiz 21, daí eu fiz o instrutor, diretor, daí eu já comecei a trabalhar. Já estava dentro. Continuou vendendo, foi? De 18 até 21? Sim. No CFC? Sim. Só na parte de vendas? Vendia. Eu entrei assim também. Eu entrei na autoescola vendendo, como vendedora. Entrei na secretaria, fiquei 2 anos na secretaria, mas quando eu entrei, como eu tinha o ensino superior, eles pediram para que eu fizesse o curso de instrutora. E eu lembro até hoje... Por isso que tu falou que tu foi jogada. Jogada. E eu lembro até hoje que eu falei assim, mas eu não vou dar aula, né? Eu fiz biologia, mas eu não fiz para dar aula. E aí o dono falou, não, é só porque eu preciso de alguém para ter como diretora de ensino. Eu não tenho ninguém aqui com formação superior. Você é a primeira pessoa. E aí eu falei, beleza, eu faço. Fiz o curso de instrutora no Centec, já fiz o curso de diretora de ensino e já comecei e fui registrada como diretora. Isso em 2010. E excelente, né? Porque daí, como ela já está ali dentro, 2010. Ela já consegue fazer o papel de diretora. Exato. E é isso mesmo. É isso que eu fazia. Então, eu era diretora de ensino, mas eu era vendedora na autoescola. E aí, em 2012, a instrutora pediu a conta. E eu sou daquelas, sabe o pau para toda obra da empresa? Eu sempre fui assim. Se precisassem de mim, eu não conseguia falar não, né? E aí eles falaram, Ana, a instrutora pediu a conta,
E a gente precisa de alguém, você é E tu instrutora. tava fazendo o que lá? Vendendo Eu era ainda? vendedora, eu era gerente na loja. Tu fez o curso de Na instrutora, época. mas não tava estudando, não nunca. tava... Nunca estudei, não tinha essa intenção. E aí eles falaram isso, me lembro como se fosse hoje, 22 de dezembro, isso. Foi. E aí eles falaram, ó, voltamos no Natal, 26 de dezembro, você começa a dar aula. Assume uma turma. Meu Deus do Com céu. direção defensiva. Aí eu falei, meu Deus do céu. Li o manualzinho lá, Deve ser da desesperador. autoescola. Entrei na sala de aula com mais de 20 alunos, tremendo igual vara verde, né? E falei, bom, vamos lá, né? Comecei a ler a apostila, claro que não foi uma boa aula, né? Mas o pessoal gostou. E eu gostei da interação com os alunos. Que daí eles começaram, eu li a apostila, que não é o correto, né? Mas, como eu falei, eu fui jogada na sala de aula. E falei, e aí, pessoal, o que vocês acham disso? Né? Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? E eles começaram a interagir comigo. E eu adorei aquilo. E aí eu comecei a estudar e comecei a ver a importância do instrutor. E falei, caramba, eu preciso falar isso para eles. Eu preciso falar que morre muita gente no trânsito. Eu preciso falar que eles não podem morrer e não podem matar no trânsito. E aí tu foi mudando o teu comportamento. Fui mudando foi meu comportamento. Nesse momento aí. Foi, foi nesse momento. E aí nunca mais quis sair da sala de aula. E fiquei na sala de aula. Ana, tu tem 2 filhos. Tenho 2 um de filhos. 3, Bernardo, e uma de 7, Letícia. Isso. A minha pergunta é assim, tu se sentirá orgulhosa se um dos dois ou os dois resolverem ser instrutor de trânsito? Com certeza. Com certeza. Ficarei orgulhosa. E a gente até pensa, a gente faz planos para os filhos, né? Sempre. A gente faz planos para os filhos. E eu penso nisso, mas assim, é uma coisa que eles têm que querer. Hoje a Letícia só quer ser famosa. Ela quer ser famosa, ela fala para mim. O Bernardo não quer ser nada. Talvez um dinossauro, alguma coisa nesse sentido. 3 anos, 3 né? anos, né? Mas eu penso nisso, né? Mas assim, para receber teus filhos e um monte de jovens por aí, ainda precisamos de mais valorização, não é não? Com certeza. Como é que tu pensa o futuro da educação na formação dos condutores? Tu chega a pensar sobre isso, poxa, como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos? Tem tanta coisa mudando, tem inteligência artificial, tem as pressões políticas para não ter formação de condutor no CFC, porque tem gente que acredita que quem sabe dirigir já está apto naturalmente a ensinar outra pessoa. Futuro. O que é que tu vê na nossa profissão de futuro? Eu entendo que não vai mudar muita coisa. Eu não acho que vai acabar com o CFC. Se acabar com a obrigação de CFC, mesmo assim não vai acabar com o CFC. Eu acho que, pelo contrário até. Se acabasse com a obrigação, eu acho que ficaria mais difícil tirar a carteira. Eu acredito que os DETRANs tornariam as provas mais difíceis, até para fazer com que as pessoas procurassem uma formação melhor, tanto na teoria como na prática, né? Eu acho que precisa mudar muita coisa, Carlão. Precisa mudar muita coisa. Mas essas coisas que precisam mudar, precisam ser conversadas com as pessoas que entendem, né? Que somos nós, que estamos no dia a dia disso daí. Só que eu entendo que tem que mudar a cabeça de muito instrutor. Porque o que eu vejo é que muito instrutor acha que tem que ser valorizado, mas ele não se valoriza. Eu não consigo ser valorizado se eu não me dou valor. Como é que eu estou me dando valor se eu passo vídeo a aula inteira? Se eu não Se eu me falo sobre a minha matriculo vida. num curso. Exatamente. Num curso para capacitação, Pra me me aprimorar. atualizar, para saber mais, sabe? Então, eu mesma no curso, nós, quando estamos dando aula, a gente divulga muitos cursos, sabe? A gente divulga o curso do Manual do Trânsito, cursos do Juliver, né? Todos os cursos do Cadore, enfim, dos especialistas, né? A gente sempre divulga, fala, de livro, a gente passa para os alunos e tudo mais. E se de 10, um compra muita coisa. Né? Eu até parei de sortear. Antes eu sorteava, porque eu vou sortear para uma pessoa que não vai aproveitar. Eu lembro, Ana, tu falou agora, eu lembro num grupo lá, tu falou aqui, exclusivo para esse grupo, vamos sortear. Eu acho que foi o curso Instrutor Conectado. Inclusive, fala um pouquinho do instrutor. Verdade. Eu acho que tu abriu um sorteio e as pessoas sequer Se inscreveram para o sorteio. para ganhar. Para ganhar. Para ganhar. É isso mesmo. Até estava falando com o Cadore sobre isso. As pessoas, elas não querem se aprimorar. Elas não querem fazer a diferença.
Então, como é que ela vai ter alguma coisa diferente em termos de ganho, de valorização, se ela não está se valorizando? E a valorização, ela não é tipo assim, eu gosto do que eu faço. É tipo, eu gosto do que eu faço, eu invisto naquilo que eu faço. Eu quero ser melhor, cada vez melhor. Então, eu preciso, não adianta. Para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro, gente. Não tem como fazer diferente. Entendeu? Então, para você ganhar na Mega Sena, você tem que apostar. Você tem que gastar dinheiro, né? E a probabilidade de você ganhar é baixíssima. Deixa eu dar um exemplo nisso aí que tu falou. Só a questão salarial e de gastar dinheiro, né? Hoje, o instrutor de autoescola que ganha um valor X, né? E ele faz a formação de instrutor especializados, né? Para ganhar 2x. Não estou falando de ganhar 10%, ganhar 2x. Isso aconteceu comigo, tá? Até 2015 eu era diretor de ensino e instrutor para ganhar 2 mil e pouco, quase 3 mil reais. E eu fiz a formação de instrutor especializado para ganhar 5.100. Né? Então, mas para isso eu tive que desembolsar 1.000 e poucos reais de formação. Claro. Porque cada formação especializada era 300, né? Sim. Mas eu fiz a minha formação, me preparei, fiz a prova, passei para conseguir ganhar dobro. Não existe milagre. Então não existe, né? Tipo, tu tem que estar sempre se atualizando. E a gente fala isso, quantas vezes a gente fala aqui de mentoria que a gente pagou, Carlão? Esse ano eu gastei 20, a gente conversa entre nós aqui. Sim. Eu gastei tanto, por quê? E não melhora sempre. Não tem como não melhorar. Não tem como. É que, na verdade, precisa desse profissional. Né? E isso, gente, é em todas as profissões, é em tudo. Né? Então, sempre vai ter aquela história dos 5%. De todas as profissões, é 5% que vai realmente crescer. Então, assim, instrutor não é diferente. Se você quer ganhar, se você quer ser diferente, se você quer ser um instrutor diferenciado, você vai ter que investir na sua carreira. E é investir em curso de legislação, em curso de direção defensiva, em conhecer mais mecânica básica, em conhecer mais o mínimo, para você poder depois ter o macro, né? E aí se formar melhor. Então, o começo é só o começo. Eu falo para os alunos, quando eles estão no curso de instrutor de trânsito, eu falo para eles, aqui é só o primeiro degrau que vocês estão subindo. Se vocês quiserem, vocês podem ficar nele, mas não reclama. Às vezes eu penso, às vezes eu fico assim, acho que isso foi bem cedo até. As pessoas, elas falam assim, sou instrutor, tal, vou melhorar, vou estudar pra caramba. Mas assim, se tu quer ser instrutor lá dentro do CFC a vida inteira, não espera algo grandioso. Não é porque, esse é o cargo. Não tem como eu, ganhar 5 vezes mais aqui. O cargo é esse. É o cargo. O que tu pode fazer? Tu pode continuar nesse cargo e, por exemplo, falar assim, vou dar palestras. Exato. E aí te especializar em tal assunto e focar em palestra. Aí tu vai ganhar esse salário aqui e mais 2 aqui, mais 1 aqui. Por quê? Porque tu é instrutor. Mas assim, é como faz, é o cargo, gente. Eles não entendem, né? Eu vejo Sim, assim, você é instrutor, você não vai ganhar 10 mil reais como instrutor na autoescola. Essa ficha caiu pra mim, porque foi assim, como eu falei pra vocês aqui, eu fui instrutor, eu me formei instrutor em 2009. E já comecei na profissão, acho que em 6 meses eu tava como diretor já. Então assim, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, eu me lembro de calcular, e tu, quando é muito novo, tá com 21 para 22, tu começa a falar, né, a almejar, ganhar mais, tal, tá aquela... Aí eu falo assim, parou. Quando eu olhei pro número, assim, parou. Sim. O que eu vou ganhar mais aqui? Fazer 2 horas extra por dia? Fazer isso, fazer aquilo, beleza. Fazer umas matrículas para ganhar a comissão, mas parou. O meu cargo é esse. Eu vou ganhar os aumentos anuais... Mas mais que isso, eu não ganhei. Esse é meu cargo. O que eu vou ter que fazer por fora? Aí foi onde eu pensei na época em palestras. E eu comecei a investir. Demorou, patinou muito. Não existia a mentoria como existe hoje. Tu tinha que pesquisar e aprender com alguém, conversar com alguém que fez. Mas hoje em dia está muito até mais fácil. Hoje em dia tem pessoas que vivem de palestras dando treinamento. O Carlão, por exemplo. O Carlão montou um canal do zero, passou por desafios 2015 e hoje dá mentoria para quem quer criar conteúdo na internet. Exato. E isso o que é? Um acelerador. Né? Porque ele vai pegar a tua mão e falar assim, faz assim, faz assado, cuida disso, isso aqui tu tem que melhorar isso aqui. E engraçado que meu início foi diferente do de vocês. Porque eu já trabalhava, já era formado, já tinha feito a graduação em trânsito e eu quis um extra. E aí... foi quando eu descobri que, poxa, eu quero ser instrutor de autoescola. Eu sou formado em trânsito. Aí, não, tem que fazer um curso de instrutor. Eu disse assim, poxa, mas eu fiz 2 anos a graduação tecnológica. Eu fiz isso também. Eu não podia porque eu tinha 18, né?
Aí eu também falei a mesma coisa. Aí, foi assim que eu cheguei, e sabe como eu saí? Quando o dono do CFC falou, eu fui lá, na época a gente ganhava R$50 o turno. Nossa. Que como eram 4 horas aula, a gente tá falando de R$12,50. E era um CFC grande e tal, com uma boa aprovação. E eu sei que minha aula era boa. E não fazia muito sentido para mim todo mundo ganhar a mesma coisa. Poxa. E eu pedi para aumentar para 60, que era 15. Seria 15. Aí eu lembro que o dono lá falou o seguinte: olha, o valor é esse. E o que eu preciso é que tenha um instrutor em sala de aula. Você vê. Não importa se é um instrutor bom. Aí tá bom, beleza. Foi quando eu botei currículo pro Sérgio Senati. E tu tava falando aí do dobrar. Eu passei a ganhar R$30 hora aula. Hora aula. Que era 120 à noite. Talvez eu tivesse, não até hoje não, mas talvez eu tivesse ainda demorado algum tempo no CFC se ele tivesse aumentado para 60. É verdade. Enfim, e aí, o que tu falou para mim é perfeito, Ana, de dizer o seguinte: mas aqui ninguém me valoriza. Mas se tu não dá o pontapé para se valorizar, se diferenciando, é óbvio que ninguém vai olhar para tu. Até porque é a tua carreira. Não é a carreira de outra pessoa, é a tua carreira. O investimento não é na autoescola. O investimento não é no CFC, não é na empresa que você está trabalhando. O investimento é em você. É isso que a gente tem que parar para entender. Então, eu era instrutora de autoescola, ganhava o que um instrutor de autoescola ganhava, e reservava um pouquinho todo mês para poder investir em conhecimento. Comecei com isso de graça. Através do Manual do Trânsito, através do Leg Trânsito, através de canais do YouTube. Né? Então, eu me lembro como se fosse ontem. Eu chegava em casa, pegava o notebook, enquanto meu marido assistia o jornal, punha o fone de ouvido, notebook na perna, e ficava assistindo as aulas do Ronaldo Cardoso. Mas eu nunca coloquei ela para rodar no CFC. O Ronaldo Cardoso que me perdoe, né? Mas ele não é pago para isso. Né? O instrutor que está lá é que é pago para dar aula. Não para colocar o Ronaldo Cardoso para os alunos. Né? E muitos instrutores fazem isso. E isso não é o correto. Né? Eu brinco com o Ronaldo, eu falo para ele, né? Ronaldo, você precisa cobrar hora-aula? Você ia estar ganhando mais ainda, né? Verdade. Porque tem muito instrutor que está colocando. Aí ele fala, não, Ana, não fala isso, senão você queima meu filme, né? Não, mas é a real. Então, o instrutor, eu fazia isso, eu assistia as aulas, eu escrevia tudo que ele falava para eu poder ir adquirindo conhecimento. Até que eu fiz o grupo do WhatsApp, onde convidei você e outros especialistas que antes não eram tão conhecidos e depois foram crescendo cada vez mais, né? Hoje o grupo até não é tão movimentado, né, Carlão? Que a gente não tem mais tempo. Mas por quê? Porque cada um foi investindo em si e foi ficando, e dá foi para crescendo. perceber, né, Ana? Aqueles que investem, Decolam. voa. Fabrício Medeiros, Adriane, né? A Adriane Toledo, então, que hoje está no Sérgio Senati. Né? Ela estuda pra caramba. Ela fez o curso de instrutor especializado quando eu entrei na Centec, em 2019. Né? Uma das primeiras turmas que eu tava lá, ela estava lá dando, assistindo, fazendo curso, para poder entrar no Sérgio Senati. E em contrapartida, esse instrutor desmotivado, porque não se sente valorizado, muitas vezes porque não se valorizou primeiro, é que acaba manchando a imagem. Porque, assim, é impressionante. Toda vez que eu falo da importância do CFC, alguém comenta assim nos vídeos: o CFC não ensina nada. E assim, olha, a pessoa parte do princípio seguinte: eu fui no CFC, foi uma porcaria, e ele automaticamente defende que no Brasil todo, em todos os estados, é assim. Que ele deveria pelo menos pensar: poxa, minha experiência não foi tão positiva assim, mas será que sempre é assim? Sim. Mas ele toma aquilo como uma verdade. Então, o que é que a gente tem que pensar? Refletir sobre que um instrutor, ele compromete toda uma carreira. Toda uma carreira, porque basta aquele cara, Paulo, naquele CFC, mostrar desmotivação, botar vídeo, sentar na cadeira de qualquer jeito. Aí tu imagina ao longo dos anos, né? Esse instrutor formou 400 alunos no ano, 600 alunos no ano. Aí tem esse, mas tem aquele outro da outra cidade, tem aquele de outra. Quando tu vê quantos mil alunos
não tem esse mesmo sentimento desse cara. Só com um instrutor. Só com um instrutor. Né? Tem uma pessoa, minha manicure, ela tá fazendo autoescola, e ela falou, remoto, né? E ela disse que não tem aula. Ela falou que ela sabe a vida inteira da instrutora. Tudo. Mas sobre trânsito, ela falou que estava tendo que aprender com vídeos no YouTube. Ela falou. Isso é lamentável. Eu passei uma época, Ana, quando eu estava ainda no Detran, que eu monitorava as aulas remotas, né? Então, a gente tinha a liberdade de, tá rolando aulas nesse momento. Bacana. E entrava. Tipo, o instrutor nem sabia Muito bom. que era alguém do Detran. E o que eu vi era isso. Era gente contando histórias, muito vídeo de Ronaldo Cardoso, muito. Porque é o seguinte, hoje muita gente diz que, pô, Carlão, usei teus vídeos, tal. Vídeo de 5 minutos. Sim. Dando contexto. Sim. Mas eu vi, Ana, a manhã inteira, um vídeo. Tinha outra pessoa, Ronaldo, outra pessoa também, que eu não lembro agora. Então, eu acho que a gente, sabe, toda vez que a gente, que é instrutor, for conversar sobre valorização de carreira, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e dizer o seguinte, e a gente? O que eu estou fazendo para valorizar a minha carreira? Né? O que eu estou fazendo? É isso. E aí a gente está falando do teórico, mas tem o prático também, né? É os dois. O teórico, ele é a base. É 45 horas e não é à toa que é 45 horas. E, sinceramente, gente, eu não consigo dar aula de primeira habilitação com 45 horas. Eu até ia complementar o Carlão aqui, falando uma coisa é pegar um vídeo, porque lá tu explica, tu mostra algo, né? E complementa, porque muitas vezes é difícil dar detalhar todo o conteúdo, né? 18 horas de legislação. E dá um dinamismo. Sim. Você tá ali falando tal, e quebra um vídeo, depois faz volta. Faz uma quebra. Isso é importante. Mas eu uso vídeos seus. Você vai ver, né? Na atualização você vai ver. Então, eu uso vídeos que mostram, porque dentro da sala de aula, a gente não consegue mostrar, por exemplo, aquela do vidro quebrado, né? Que mostra lá qual que é a parte que pode ter, como é que fala? A fratura. Fissura, fratura. E fratura. Né? Então, aí você mostra direitinho o tamanho, qual o lugar. E eu não consigo fazer isso na sala de aula, né? Na aula remota. Então, eu mostro o vídeo, que o vídeo ele tem essa dinâmica e mostra e muda um pouquinho, né? Tira um pouquinho o foco da Ana e mostra uma outra pessoa, uma pessoa diferente, que muitas vezes, eu acho um absurdo, mas muitas vezes a pessoa não conhece. Eu vou dizer pra você, que a maioria dos instrutores que estão fazendo atualização não conhece o Manual do Trânsito. Eu acho isso um absurdo. Tipo, né? É um baita de um canal. E tem instrutor que não conhece o Manual do Trânsito. Ou o Ronaldo Cardoso, né? Ou o Júliver. Tipo assim, gente, tem que conhecer. Então, isso mostra que Carlão, a pessoa... tudo bem, mas não conhecer nem Ronaldo? Pois pelo amor de Deus. E tem, Carlão. Nossa, você que é especializado em Sim, primeira habilitação. Em primeira habilitação. Então, assim, tem muita gente que não conhece, né? Então, na aula teórica, você mostra outras pessoas, até para poder mostrar outros profissionais para que eles estudem. Né, eu que formo instrutor, no caso, conhecem esse canal, Manual do Trânsito? Não conheço. Então, vocês têm que conhecer. Se inscreve lá, assina, né? Tipo, faz lá, ativa o sininho e tudo mais e assiste todos os vídeos. Então, eu mostro para eles outros especialistas, outras pessoas que vão ensinar e que vão manter eles sempre atualizados. Sem contar grupo de WhatsApp que a gente forma e tudo mais da turma. Então, tem essa parte da teórica, né? Que você precisa mostrar e tem a parte da prática também. E aí, a gente vê muitos instrutores falando que é muito difícil ser instrutor prático, porque você pega um aluno que não tem o dom de dirigir. E, gente, muita gente não tem o dom de dirigir, né? Não é todo mundo que nasce sabendo dirigir ou que quer, ou que aprende de forma rápida, principalmente quando a gente fica mais velho. Né? Hoje eu já estou numa idade mais avançada, digamos assim, não tenho a idade que eu tinha quando eu tirei a minha habilitação. E se eu fosse me formar hoje para tirar a primeira habilitação, ia ser muito mais difícil do que quando eu tinha 18 anos. A gente vai tendo dificuldades, né? Não adianta, isso é fato para todo mundo. Então, quando você pega um aluno mais velho, a partir dos 40, 50, 60 anos, você já sabe que vai ser mais difícil. E aí o instrutor reclama. O instrutor quer aluno fácil, quer aluno que sabe dirigir, quer aluno novinho, né? Eu falava que eu gostava de aluno difícil, eu gostava da Dona Maria, do seu João, né? Porque eles estão realmente interessados. Tu ministrou também prática, foi? Eu dei aula teórica, prática e de simulador. Eu passei por todas as etapas como instrutora, digamos assim, né? Então, eu tenho essa experiência que me ajuda muito hoje como instrutora, formando instrutores, formando profissionais. E a criação de conteúdo, Ana? Como é que chegou assim? Porque os vídeos do Centec são maravilhosos, né? Tem edição boa.
Até hoje, eu tô tentando fazer um vídeo que eu sou quase atropelado, mas não sou, que tu fez. Aquele vídeo ficou perfeito. A gente comentou aqui, não foi, Gustavo? Ficou perfeito e tal. Como é que chegou na tua vida essa coisa da criação de conteúdo? Na verdade, assim, Carlão, eu sempre fui muito tímida com as câmeras. Eu me lembro até hoje, um dia... não parece, né? Não parece. Mas continua... As pessoas não sabem o que é o bastidor. Continuam com vergonha. Eu continuo. As pessoas não sabem o que é o bastidor, né? Na verdade. Só que, assim, a gente tem que superar os nossos medos. Eu acho que se a gente quer crescer, a gente precisa enfrentar os nossos medos. E eu sempre fui de enfrentar. Sempre fui assim, não, vamos que eu consigo. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Nada que treino não faz com que a gente consiga. Então, o que eu fiz? Eu queria que a educação de trânsito chegasse a mais pessoas. Essa é a realidade. Eu me lembro que em 2010, quando eu comecei a trabalhar na autoescola, eu e meu marido fomos para Porto Alegre. E foi numa época que deu teto baixo para voltar, foi na Páscoa. E aí, quando a gente estava programado para voltar, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, 5, 6 horas da manhã, e eu ia trabalhar, voltar direto para o trabalho, sair do aeroporto e ir direto para a empresa, né, para a autoescola. Eu não tinha um mês de empresa. Eu tinha começado a trabalhar dia 16 de março na autoescola, eu lembro a data. E era Páscoa, era abril. Não tinha um mês que eu tinha começado a trabalhar lá. E aí, todos os voos foram cancelados. E tava a reportagem da Globo no aeroporto. E eles vieram direto em mim, no meu marido. Quando a mulher veio entrevistar e perguntar sobre qual a dificuldade que a gente teria, eu travei de um jeito que eu virei de costas para ela e abracei o meu marido como se fosse uma criança. E aí ele deu a entrevista. E meu marido é super tímido. Mas ele deu a entrevista numa boa. E depois que a mulher foi embora, ele falou, o que foi aquilo? Aí ele falou, eu travei? Eu falei para ele, eu travei. Aí ele falou, meu Deus, mas você não é tímida. Eu falei na frente da câmera, eu sou. Aí tá, passou aquilo, tudo mais. E aí, em 2018, que eu comecei numa outra autoescola, que eu já tinha a Letícia, que eu tava dando aula prática já. Que aí eu já tava dando aula prática. Eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube. Aí eu falei pro meu marido, eu vou fazer um canal no YouTube. Ele falou, você vai fazer um canal no YouTube? Eu falei, vou. Ele falou, você não vai conseguir. Ele falou, depois daquele vexame lá na Globo, lá, eu falei, não, eu vou fazer um canal no YouTube. A educação de trânsito precisa chegar para mais pessoas. Então, eu vou fazer um canal no YouTube. E aí, eu fiz um canal no YouTube. Terrível. Tinha vídeo de 15 minutos, 20 minutos, né? Pouquíssimas visualizações. E, assim, hoje eu não tenho mais esse canal, né? Mas... Porque tu começou a produzir no canal do Centec. Exatamente. Eu lembro. Exatamente isso. Então, aí o diretor do Centec, na época, que era o Pedro, ele me convidou para trabalhar no Centec. Aí ele viu os meus vídeos, a gente já se conhecia nas redes sociais, e a gente já tinha conversado para eu trabalhar no Centec numa outra situação, né? Mas como instrutorista e tal, e acabou não dando certo. Eu tinha saído da autoescola, eu estava só com a minha filha, ela era recém-nascida. E aí ficamos naquilo, né? E aí ele falou, Ana, eu preciso que você venha trabalhar comigo agora como coordenadora, né? Isso em 2019. E aí eu falei, vamos lá, né? Então, coordenadora, instrutora de trânsito. E aí ele falou, mas eu preciso que você faça vídeos. Aí eu falei, beleza, já estou fazendo, né? E aí a esposa do Pedro estava começando com uma empresa de edição de vídeos, cursos e tudo mais. E aí ela que fazia os vídeos da Centec. Mas eram poucos vídeos, não digo nem por mês, assim, né? E aí a gente começou a fazer alguns vídeos. Então, todo mês a gente fazia vídeo, né? Ele gravava junto com ela, junto com a Renata. E aí ela tinha essa empresa, Pupa. Aí até que na pandemia, né, nós fechamos, né? A empresa fechou, o Detran obrigou todo mundo a fechar. Ficamos 7 meses fechados. Eu era coordenadora da empresa, instrutora também, era registrada, né, CLT. E aí, quando nós voltamos em 2020, em outubro, finalzinho de outubro de 2020, voltamos tudo normal, aí falamos, vamos voltar a gravar, né? E em dezembro, o Pedro falou que queria assumir a Pupa, junto com a esposa dele, que é essa empresa de marketing digital. E aí o Pedro passou, então, vendeu a empresa para mim, para outra sócia, né? E aí nós assumimos. E aí ele foi contratado. Então, a Pupa faz os vídeos para nós. E o legal é que o Pedro foi diretor por muitos anos, né? Foi o dono da empresa por muitos anos. Ele foi instrutor por muitos anos. Ele consegue ajudar até no roteiro. Até no roteiro.
Até no roteiro. Tem muito roteiro que eu não tenho tempo e ele que faz, sabe? Então, ele tem as ideias, aí ele manda pra mim o que é de legislação, essas coisas, ele fala pra eu escrever e ele arruma. Mas ele que pensa, ele e a Renata, né? A empresa dele é que tem toda essa ideia dessa parte de edição e tudo mais, e aí eles arrasam nisso. Então, o legal é isso, é que eles são da área de trânsito, então eles já conhecem, e aí eles são dessa área de marketing digital. Então, juntou o útil ao agradável. Eu tenho uma frase, Ana, que eu estou usando muito, desde o ano passado, que é: nunca me arrependi de enfrentar o medo. Foi mais ou menos o que tu falou. Porque, para mim, eu acho que eu não tinha tanta timidez quanto tu, mas mas eu tinha, e eu me considero ainda uma pessoa tímida, mas não tanto, porque quando você vai se conhecendo, você vai entendendo, conhecendo tua essência, tu começa a ter uma liberdade maior para ser quem tu és. E as críticas, os olhares não passam a te incomodar tanto. Então, isso foi legal. Mas quando eu comecei, não. E aí, eu estava refletindo sobre o que eu estava falando. Poxa, eu deixei um cargo público, poucas pessoas fazem isso. Eu vim de Recife para Florianópolis de carro. Não só deixei tudo para trás, mas eu vim numa condição que não é a mais confortável e segura, né? Eu cruzei esse país. Então, e por que eu falo isso? Nunca me arrependi. Toda vez que eu enfrentei o medo, deu medo, mas eu entendi, eu tinha para mim, aquilo é importante para mim, aquilo vai fazer a diferença. Paulo diz que eu vim por conta dele, sabe? Eu não tenho dúvida. Paixão, Eu não tenho dúvida. Não foi tanto, assim, 50%. Ajudou. Enfim. Não, mas claro, eu tô aqui graças a esse cara aqui. Então, eu acho maravilhoso que tu fale isso, porque todo mundo tem condições de fazer qualquer coisa. É isso. Se tem alguém que grava, se tem alguém que pula de paraquedas, se tem alguém que dirige um carro, tu consegue. É só você querer. Eu não quero pular de paraquedas, mas se eu quiser, eu vou pular. Né? Então, se você quer, você consegue enfrentar o seu medo e fazer aquilo acontecer. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. E assim, hoje, Ana, já emendando na questão da criação do conteúdo, eu entendo que o instrutor de trânsito ele vai estar mais completo quando ele está além da sala presencial ou virtual, com a criação de conteúdo. Eu queria pensar, eu queria saber o que é que tu pensa a respeito, porque é o seguinte: o que é a internet? É uma sala de aula para o instrutor. É uma sala de aula infinita, com cadeiras infinitas. Exato. Né? Então, eu estou fazendo um quadro no Instagram que é 365 dias de conteúdo, vídeo todo dia, né? Em menos de 1 minuto e tal. E assim, o pessoal tá gostando muito, tem gente usando em CFC, inclusive. E olha quantas pessoas, 15 mil, 20 mil, 100 mil. O YouTube mesmo, a gente tem vídeo... a gente fez 30 milhões de visualizações num ano. Pense. Isso representando aí, acho que 10 milhões de pessoas. Olha só, que doideira. Que legal, né? E é a educação de trânsito chegando a mais pessoas, é isso. Educação, informação. Então, assim, a gente está contribuindo para que mais pessoas tenham acesso. É óbvio que tem um monte de gente que diz assim, essa lei é para roubar, não sei o quê. Sim. É porque as pessoas vão receber e aí tu não tem controle sobre como as pessoas vão receber teu conteúdo. Sim. Mas, até porque eu acho que essa cultura da informação, do aprendizado, ela não é muito forte. Não. Acho que, eu sou de uma época que o pessoal dizia, eu já me formei quando acabava o ensino médio, que era 2º grau. Sim. Eu já me formei. Tipo, faculdade era uma coisa... Verdade. Né? E hoje tem um monte de gente, inclusive uns gurus, mirins, dizendo assim, faculdade pra quê? Sabe? Tem gente que é inimiga da educação. Verdade. Eu até acho que você pode ser bem-sucedido, porque a vida não é só sobre grana. Né? E quando as pessoas falam que você não precisa estudar, é porque está dizendo o seguinte, não precisa ter uma faculdade para ganhar dinheiro. Mas, cara, aprender sobre coisas... Exato. Ou então, já sou formado. Tá, mas... Tu pode estudar sobre filosofia, gastronomia. Isso daí até faz sentido quando a pessoa faz por fazer. Né? Faz assim, mas se a pessoa faz porque ama aquilo dali, e quer aprender mais e se aprofundar mais naquilo dali,
pô, não Sim. tem como não fazer faculdade hoje. Exato. Né? Então, tipo, uma coisa é tu falar, mas eles falam genericamente, né? Eles falam assim, tipo, ó, não faz faculdade porque pode ganhar dinheiro sem estar aqui. É como se fosse proibido, não é nem que você nem precisa. Se você quiser, pode fazer, mas nem precisa. É tipo, pô, vou tem perder necessidade, tempo né? com faculdade. É, bem isso, é bem isso. É. Né? Então, eu acho assim que a gente. E quando eu te perguntei sobre o futuro, eu também acho que o CFC ele não vai deixar de existir. Concordo com a tua linha de raciocínio. Agora, acho que a gente tem muito. A educação como um todo, Ana. E é óbvio, refletindo na educação para o trânsito. A gente tem muito a fazer. A gente hoje disputa com o smartphone. Aula remota, você disputa não só com o smartphone, mas com a campainha, o telefone, o bebê que chora, novela, a o papagaio, novela. o cachorro. Enfim, então assim, a gente precisa realmente repensar a educação, porque a atenção está muito dispersa, né? E tu tem hoje uma grande presença. Você vai ser minha professora, não vai agora? Se você fizer o curso. Vai, né? A gente vai, que a gente vai fazer o curso de atualização para instrutor de trânsito. E aí a minha pergunta é, como vai ser remoto? Qual é a experiência que tu tem tido hoje com aulas remotas? Ai, é gostoso igual, Carlão. Foi um desafio, né? A Tu acha gostoso igual? Eu gosto. Eu gosto de dar aula. É o momento mais gostoso. Para mim é o momento mais gostoso. Para mim é a parte divertida da aula. Eu gosto de estar com os alunos, eu gosto de estar com os instrutores, eu gosto de estar com... sabe, estar nessa questão da educação. Está passando para eles que eles podem ser melhores. A atualização Deixa eu te interromper, só para eu fazer uma coisa aqui. Assim que eu comecei a ministrar aula remota, e era na faculdade, pós-graduação, eu achei maravilhoso. Para mim era incrível não ter que sair de casa, botar uma garrafa de café do lado e ministrar aula dali. Mas hoje, Ana, eu gosto, mas o presencial, eu sou apaixonado. Então, a formação que eu dei agora, recentemente, ela foi híbrida, no caso. Pô, legal, né? É legal que daí tem gente lá e tem gente em casa. Né? Então, eu tô lá na empresa, legal, né? Legal. E aí, eu tenho os dois. Então, tem o pessoal do presencial. E aí, a gente consegue fazer dinâmicas Deve ser muito bom, diferenciadas, assim, sabe? Então, vamos fazer 2 grupos. O grupo do presencial e o grupo do remoto, né? E aí, eu junto eles numa sala e separo e faço várias dinâmicas. Então, assim, as dinâmicas que eu coloco lá no canal do YouTube são todas testadas. A gente testa, né? A gente faz. E uma coisa que eu digo para os instrutores... Quando vocês pensarem em fazer uma dinâmica, estudem ela, façam, e eu vou dizer para vocês, vai dar errado. Ela vai dar errado na primeira vez, você não vai ficar satisfeito. E aí, o que eu digo não desista, é igual fazer vídeo. Você vai fazer o primeiro vídeo, você vai falar, meu Deus do céu, ficou ruim demais. Né? A edição ficou ruim, ou a informação não ficou legal. Tem um monte de gente que grava o primeiro vídeo e nunca posta. Pois é, né? Verdade. Ou então eu não tô bonito, ou não tô bonita, principalmente mulher que tem essa questão da estima, né? Do visual e tudo mais. Eu fico assim, eu não vejo meus vídeos muito, sabe? Eu não gosto de ver. Eu falo, ai meu Deus do céu, preciso emagrecer. Meta de 2025. Então, assim, a gente fica nessa, né? Só que não faz isso. Então, eu até postei um vídeo de uma dinâmica lá no canal, de como se fosse um jogo daquele Quem Sou Eu, com placa, né? Então, a minha filha ganhou aquele jogo, a gente estava jogando, falei, opa, peraí, a gente pode fazer um jogo desse com placa, com sinalização, né? Aí eu peguei, passei para as instrutoras, eu não estava dando aula, né? Eu tenho as ideias, eu vou lá e jogo. Pessoal, vamos fazer isso daqui. Aí elas vão lá e fazem. Não deu muito certo e tal. Aí eu fui fazer, né? Aí eu que fiz com a instrutora, inclusive. Ela falou, Ana, vamos lá fazer a atividade lá. Aí fiz. Aí separamos as turmas, né? Do presencial, do remoto. Aí cada turma escolhia uma placa, uma sinalização. E a outra turma que estava no presencial precisava adivinhar qual é a placa que eles escolheram. Só que ele não podia falar a placa. Se falasse a placa e errasse, perdia. Então, tinha que ser só através de perguntas assim. Tem um carro na placa? A placa é vermelha? Não, a placa é amarela? Sim. Então, a resposta é só sim ou não. Aí, quando... tem um avião? Sim. Então, já sabe do aeroporto, né? Então, aí acertou, aí ganhava um bombom. Ou então, quando é no remoto, dá pra fazer um Pix. Alguma coisa assim, entendeu? Então, aí, na primeira vez, não deu muito certo. Não saiu do jeito que eu queria. Aí, mas eu já sei o que eu vou mudar. Mas aprimora, né? Aprimora. Aí, na segunda, já deu certo.
Entendeu? Já ficou super legal. E o pessoal dá risada, e o pessoal se diverte, sabe? Fica uma aula gostosa, uma aula leve e com aprendizado. Né? Então dá pra fazer. Eu aprendi a usar muita dinâmica no CCAT, cara. Eu também. Vou lá usar bastante. Porque tu pega... primeiro que é muito conteúdo complexo, né? E tem muito matéria de relacionamento também, né? Interpessoal. E aí fica melhor de tu trabalhar com pessoas que são experientes, estão fazendo atualização ou vão começar a trabalhar com, por exemplo, transporte, e o cara fazia mudança, trabalhava no guincho e agora quer trabalhar com transporte de produtos perigosos. Aí ele vai para, né, já tem lá 30, 35 anos, aí fica melhor assim de tu, porque tem uma, não sei se vocês já perceberam assim, né, não sei, mas tem uma divisão muito grande, tu pega a gente de 22, 23 anos, pega a gente de 40, 50, é muito louco. E essa interação é legal. Interação é legal. Verdade. No especializado tem isso mesmo. Eu acabei te interrompendo, eu tinha perguntado sobre a aula remota. Quais são as dificuldades que tu tem? Então, no começo a gente teve bastante dificuldade, mas depois a gente se reinventou lá na Centec, né? Então, a gente foi atrás de metodologias ativas. Então, nós começamos a estudar metodologias ativas para fazer com que os alunos participassem. No começo não foi fácil. No começo o pessoal ficava com a câmera fechada, a gente tinha que brigar, a gente tinha que chamar o aluno, a gente tinha que falar, pessoal, né? Vocês estão se formando como instrutores. Aqui não é autoescola, vocês não estão tirando a primeira habilitação. E essa dificuldade no curso de formação de instrutor. Formação de Achei instrutor. que era a primeira habilitação. Não, formação de instrutor. Então, assim, vocês estão pagando para ter uma qualificação profissional. Vocês vão estar aqui daqui 2 meses. Vocês vão estar desse lado. E é muito chato ficar vendo bolinha colorida, porque daí quando a pessoa fecha a câmera, ou aparece a foto ou aparece bolinha colorida. Né? E é muito chato isso. Então, assim, em respeito a nós que somos colegas de trabalho, fiquem com a câmera aberta e nós vamos fazer atividades e tudo mais. Então, no começo, eram atividades mais simples. A gente não conhecia Mentimeter, o Padlet, o Google Forms a gente já até utilizava já. Mas eram coisas assim simples, né? Aí a gente pediu para a plataforma que a gente utiliza permitir que a gente separasse as turmas em grupos. E aí a gente começou a fazer debates. E aí falou isso no curso Instrutor Conectado. Sim, lá tem a separação. E isso a gente usa muito, muito. Toda turma, todo curso, todas as matérias tem separação das turmas. Né? A gente separa em grupos. Porque, assim, tem aqueles alunos que são mais tímidos, né? Então, eles não querem participar e tá tudo bem. No presencial é assim também, né? A gente não pode obrigar a pessoa a participar. A gente pode falar, fica com a câmera aberta, eu quero ver que você tá aí, né? Mas a gente não pode obrigar a pessoa a falar, perguntar, coisa do tipo. Agora, quando a gente separa em grupo e essa pessoa tá só com mais 3 pessoas, fica muito mais fácil. Né? Ela não tá com 16, ela tá com 3. E aí, cada um tem uma tarefa, digamos assim. Você vai procurar infração, você vai procurar... eu gosto de utilizar estudo de caso em direção defensiva. Então, eu tenho já, sinistros recentes. A gente fez vídeo sobre estudo de caso já, não foi, Ana? Foi maravilhoso, eu sei. Eu adoro estudo de caso, sempre gostei. Mas estudo de caso é maravilhoso para aprendizado. É maravilhoso. Então, eu sempre fiz estudo de caso. Até na autoescola, quando eu era instrutora mesmo, né? Eu usava muito estudo de caso. Então, eu fazia isso e hoje eu mantenho isso, né? E aí, separo os alunos, eles estudam aquele sinistro, eles veem a reportagem, aí eles têm que procurar causa do sinistro, tipo de sinistro, condições adversas, tipo de batida, de colisão e tudo mais. Quais as infrações cometidas, o que poderia ter sido feito para evitar o sinistro, né? De todas as partes, tanto das vítimas quanto daqueles que provocaram o sinistro de trânsito e tudo mais. Então, a gente utiliza isso e aí aquela pessoa acaba participando, né? Nem que seja naquele grupo, eu achei as infrações, tal, não tem como. Então, ela participa e é aquela... Aí, sim, a gente fala que é aquela educação ativa, né? Então, assim, a gente tem que sair daquele papel de palestra. Porque muito instrutor acha que é da palestra. Eu vou falar. E é claro que a pessoa vai se distrair com alguma coisa. A gente não consegue ficar prestando atenção em uma pessoa ininterruptamente. A pessoa fala uma coisa, aquilo já desperta algo que já tira a gente daquele momento, digamos assim. E isso no presencial também acontece. Né? Isso no presencial também acontece. E aí, você tira o aluno da passividade, né? De só receber informação. Não, agora você que vai atrás do conhecimento. Tu achas que a legislação poderia obrigar câmera aberta, por exemplo? Deveria. Eu acho que deveria.
Deveria. Assim como obriga o aluno a estar em sala de aula. Entende? Eu sei, todo mundo sabe, né, que muitos alunos iam para a autoescola, passavam a biometria e iam embora. No remoto, isso é pior. Claro. Se o instrutor não controlar, se o instrutor não exigir, muitos vão fazer isso. Então, assim, mesmo que a aula seja boa. Mesmo que a aula seja boa. Claro, claro. Né? Tem pessoas que simplesmente não Carlão, estão interessadas em nada. Vou dizer uma coisa pra você que me deixa muito triste. Mas muito triste mesmo. Quando um instrutor, ele é instrutor, e ele quer fazer ou atualização ou um outro curso, diretor de ensino, diretor geral, pergunta se pode assistir a aula enquanto dá aula. Aí eu pergunto, como é que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Como que você vai assistir a aula e dar a aula ao mesmo tempo? É possível? Não, não é possível, né? E aqui eu não tenho como, não. Então, conversa no seu CFC e veja com eles, né? Para mudar o seu horário, porque você precisa fazer o curso. Eles querem o curso. Provavelmente ele ia dar o vídeo. Pode ser. Pode ser. O vídeo. Botar o... Então, eu posso dar aula, eu botando o vídeo, pode né? Ser. Ou então só fazer biometria mesmo, né? Na verdade. Então, assim, isso me chateia. Isso é uma coisa que me chateia bastante, sabe? E, infelizmente, a pessoa acaba não fazendo com a gente, mas ela faz em outro lugar. Ana, eu comecei com EAD em 2013. O primeiro curso EAD que eu criei foi o taxista, né? E aí, em 2015, eu entrei no Senat. Em 2016, eu entreguei os especializados, na plataforma que eu estava. E eu fui muito criticado por colegas de profissão quando eu saí daqui, que é garantido e tal, para trabalhar com EAD. Foi bem criticado, assim. E em especial por isso, por visões assim. E é o que eu digo assim, tem EAD ruim, Tem plataforma que não é à toa que em 2022 tiveram 12 plataformas suspensas por não enviar a biometria para a Serpro, que é o que confere que o aluno realmente, que é o cara da CNH ali, né? Mas eu dizia a mesma coisa. Uma plataforma séria, às vezes é muito mais fácil presencial o aluno não ir. Porque quer ver uma coisa? Se eu sou teu amigo, Ana, vou dar um exemplo dos especializados quando eu comecei nisso, né? Se eu sou teu amigo, tu é a instrutora, e fala assim, Ana, não posso ir amanhã, mas tu me dá presença na chamada lá, eu ganhei a presença. Sim. Ou eu posso sair 2 horas antes, posso sair às 4 da tarde, e tu botou presença. No EAD, até dá para fazer isso, o cara fazer a biometria e não fazer o curso ali e passar. Mas tem um log de acesso, que é obrigatório com a... mudou, era 730, a 928, né? 928. O log de acesso Então, se bate uma fiscalização, que foi o que aconteceu em 2022. Por que aconteceu em 2022? Plataformas, dá o relatório, as matrículas feitas de janeiro a março. Beleza. Aí eles lá tinha foto do aluno lá, mas a foto não foi enviada para a Serpro. Serpro, a taxa, porque tu paga por foto enviada. Sim. Aí tinha plataformas com 5 mil alunos nesse período e 50 enviadas para a Serpro. Nossa. Né? E é a mesma coisa o log de acesso. Está registrado o IP, onde é que ele estava, o local que ele estava, qual era o IP que ele acessou, o horário que ele acessou, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, a biometria, a foto da hora. Então, assim, auditável Pode ser que ele entrou, bateu a foto e o Carlão, faz aqui para mim, vai tá fazer, aqui do meu lado. passando, pode ser, mas em sala de aula também. Em sala de aula também. Ô, instrutor, eu não sei essa daqui qual que é. O senhor vai lá e fala. Pode ser. Né? Então, é muito difícil ter esse controle. Por isso que eu acho que ele vem mais interno. Assim, quando o profissional quer mesmo fazendo a dinâmica, fazendo um estudo de caso. Quando eu acho que tem que vir um pouco dessa mudança do... Por isso que tu falou, acho que foi até off, acho que não estava nem a câmera ligada ainda. O cara falou assim, da importância da primeira aula. Foi hoje, né? Foi. A primeira aula é muito importante, porque é ali que tu dá o gatilho dele ter a mesma forma que a gente mudou o nosso comportamento como condutor, porque a gente começou a trabalhar com isso, o profissional também. A primeira aula é muito importante. É verdade. Falar, né, para os alunos, eu quero vocês com a câmera aberta, é isso mesmo. Então, a gente faz, sim, essa apresentação, né, para poder falar. E tem um contrato. No contrato está escrito. Exato, quer falar. Né? O contrato está dizendo que o aluno não pode ficar com a câmera fechada, que ele pode ser retirado da sala, que ele vai perder ponto, que ele pode ganhar falta, né? Inclusive que a gente pode tirar ele do curso, né? Como já aconteceu da gente
convidar o aluno a se retirar, devolver o dinheiro e tudo mais, porque a gente não quer ter o nosso nome vinculado a um currículo desse. E eu acho, Ana, que tem essa realidade, ela acontece porque em algum momento esta própria pessoa ou outra que falou alguma coisa para ela diz assim, é remoto. Porque assim, se eu vou me matricular numa escola presencial para ser instrutor de trânsito, eu chego lá e tenho uma carga horária a cumprir, é uma coisa. Se numa outra realidade a pessoa diz assim, é bom porque é remoto. Eu mesmo assisti a aula enquanto eu estava, vamos dizer uma coisa nobre, amamentando minha filha. E que talvez no presencial ela não fizesse, apesar de ser possível e natural e aceitável. Não tem problema. Não. Mas só para dizer o seguinte, vai passando uma ideia de que é remoto. É tranquilo, você pode assistir a novela enquanto faz. O jogo. Tu pode continuar, sei lá. Então, quando o remoto ele não é por quem o oferece, levado a sério, naturalmente, quem está como cliente, como aluno, não vai levar. Não leva a sério. Então, eu acho que a primeira aula ela é muito importante para estabelecer as regras. Pessoal, que maravilha que a gente tem essa ferramenta. Que bom é poder estar no conforto da sua casa, não ter que pegar um ônibus 10 horas da noite, tal. Porém, o comprometimento precisa ser como se você estivesse aqui, em sala de aula. E aí eu aproveito e te pergunto, Ana, o remoto, tu acredita que ele vai ficar, porque hoje ele existe, no caso de instrutor, por conta da pandemia, mas vai ficar? Carlão, se não ficar, é um retrocesso. É um retrocesso. Vou dizer para você uma coisa até, São Paulo não estava aceitando o curso remoto. Não sei se você acompanhou nas últimas semanas, né? São Paulo não estava aceitando o curso remoto. A gente formou muito aluno no remoto de São Paulo e acabou que eles não conseguiram ser credenciados lá no Detran de São Paulo. E isso fez com que a gente entrasse com um processo contra o Detran de São Paulo. Legal. Então, nós entramos com um processo, a Centec entrou com um processo contra o Detran de São Paulo e saiu a sentença esse ano. Demorou mais de um ano para sair a sentença, mas nós ganhamos. Então, a justiça falou o quê? Detran, você é um órgão executivo. Para de querer fazer regra. A resolução 889 está em vigor. Então, enquanto o CONTRAN não se manifestar, no contrário, você vai ter que aceitar. Qualquer lugar é aceito. Como é que um instrutor vai trabalhar no Paraná e não vai trabalhar em São Paulo? Como é que ele é instrutor no Paraná e não pode ser instrutor em São Paulo? Pode ser instrutor no Rio de Janeiro e não pode ser instrutor em São Paulo? Não existe isso. A legislação é a mesma para o Brasil inteiro. Então, passe a aceitar. Então, saiu a sentença, saiu a confirmação e o próprio Detran de São Paulo emitiu uma nota dizendo que agora, a partir de agora vai aceitar todos os certificados. Ele estava aceitando, sabe, Carlão? Mas estava demorando. Teve gente que demorou mais de um ano para conseguir o credenciamento. No EAD a gente passa um pouco desse trabalho mesmo. Tem uma certa morosidade, eu acho, lá no Detran de São Paulo. Lá de São Paulo. Não deveria, sei né? exatamente. Não deveria, né? Porque é o maior Detran do Brasil, pois né? É referência em tanta coisa. Exatamente. Não deveria. Então, assim, eu acho que hoje, em 2025 já, né? A gente não pode mais pensar em nada sem pensar no online. E eu acho ótimo isso, porque a gente alcança muito mais gente com uma boa educação. Eu falei para o Detran do Paraná até, né, que se a gente tivesse algum impedimento, que nem Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, só o pessoal de Minas Gerais é que pode fazer curso lá. Tipo, não aceita outras CNHs, entendeu? A CNH do condutor tem que ser de Minas Gerais. Mas especializado aqui lá no Paraná também é assim. Então, especializado só faz curso quem tem CNH do Paraná. Presencial, né? Faz só de lá, só no presencial, né? Então, tem que ter biometria, tem que ter a carteira lá. O capacitação, quando era presencial, a pessoa tinha que vir para cá para fazer o curso, ela já vinha para cá, né? Para o Paraná, fazia a biometria, fazia o cadastro, fazia o curso daí. Era assim que funcionava. Com o remoto, é complicado você obrigar uma pessoa que é do Distrito Federal a vir para o Paraná só para coletar a biometria, sendo que nós temos uma rede nacional de biometrias, tem a SERPRO, né? Teria como fazer, se tem o especializado. Aí faz a pessoa vir para cá só para coletar a biometria, para ter que voltar para Brasília para assistir o curso de lá, entendeu? Não faz sentido isso. Mas o Detran do Paraná, sim, existe. Então, tem que ter a coleta biométrica no Paraná, em alguma CDETRAN do Paraná, para poder fazer o curso no Paraná.
E a gente quer fazer com que eles aceitem. Ou faça pela SERPRO, eles até falaram que talvez façam pela biometria do título eleitoral, que é nacional. Então, eles estão vendo para fazer uma parceria, digamos assim, né, entre os órgãos. Então, assim, hoje em dia, eu acho que não dá mais para se pensar em fazer essas barreiras. A gente tem que fazer ponte, não barreira. E aí eu falo assim, né, você está impedindo que pessoas tenham acesso a um curso realmente de qualidade. Esses dias uma pessoa da Bahia entrou em contato comigo para perguntar se tem que fazer apresentação. Ela falou, tem TCC? Aí eu falei, tem, de acordo com a resolução 789, tem a parte de prática de ensino, né, supervisional de ensino, onde você tem uma parte que tem que fazer apresentação. É que tem uma empresa aqui que eles não cobram a apresentação. Você não precisa apresentar, você faz uma redação. Mas não é isso que fala na resolução 789. Não é uma redação. Você tem que fazer uma apresentação. Aí, Ana, vê só. A gente aqui sabe disso. Quem fiscaliza, será que não sabe? Sabe. Será que não sabe que tem plataforma EAD que não faz os bloqueios diários? Tem plataforma hoje que o cara faz o curso em um dia só. Um curso de formação. Só que no 7º dia sai o certificado. Só o certificado sai no 7º dia. Mas o curso todo ele faz num dia, aí bloqueia, e aí no 7º dia ele entra e imprime o certificado, tá ligado? É claro que tem gente que sabe. Tem gente que poderia coibir que sabe. Não é possível. Pois é. Sabe. Se a gente sabe, acho que todo mundo sabe, né? Quem tá lá dentro, né? Com certeza sabe. Então, e tem como pular essa parte, digamos assim? Não tem como pular essa parte. Essa parte é obrigatória, não somos nós que exigimos, né? Então, isso é da resolução 789 e outra. Você não quer se preparar para ser instrutor? A gente vai preparar você para ser instrutor. A gente vai te dar todo o amparo que você precisa. Então, a gente ensina a fazer o plano de aula, a gente faz junto com você. A gente ensina você a fazer slide. Pronto já, né? Você até com o modelinho de plano de aula pronto já para quando ele precisar. Exato. Então, assim, faz o plano de aula, você faz a aula junto com a gente monta junto, entendeu? A aula de didática quem dá é a Eliane. Né? E eu faço questão que ela dê aula de didática, porque ela é pedagoga. Ela é pedagoga. Então, assim, ela ensina mesmo a fazer. A Eliane foi a minha tutora no meu TCC da pós-graduação de gestão de trânsito. Ela foi a minha tutora, ela que me ajudou. Então, ninguém melhor do que ela, né? Então, ela faz a parte de didática, ela ensina os nossos alunos a montarem, eles ficam morrendo de medo, tem gente que chora antes e depois dá uma baita de uma aula, entendeu? Então, assim, uma coisa que o instrutor precisa ter é esse feeling de, tipo assim, sentir que o que ele pode melhorar. Eu sempre fui, como é que eu vou dizer? Insatisfeita. Eu sempre fui insatisfeita. Todas as minhas aulas, eu saía insatisfeita. E isso fazia sempre com que as minhas aulas fossem melhor do que a turma anterior, né? Então, o que eu posso melhorar aqui? Opa, peraí, tem muita gente com dúvida nisso daqui, então eu posso mudar o jeito que eu estou ensinando. Não é o aluno que está com dificuldade, sou eu que estou com dificuldade de passar. Nunca me esqueço do instrutor, que os alunos foram muito mal na prova dele. Né? Um instrutor que era a primeira matéria que ele estava dando na formação de instrutor. E aí o pessoal geralmente ficava com 10, com 9, mínimo 8, aquele com mais dificuldade, com 8, sabe? E aí eu cheguei para ele e falei, fulano, os alunos foram muito mal na nossa prova. O que aconteceu? Ai, gente, ele falou, eles são fraquinhos demais. Eles são muito fraquinhos. Aí eu falei, será que não foi a tua aula que foi muito fraquinha? Como assim, minha aula? Eu dou primeiro socorro faz um tempão já. Eu falei, mas você dava aula para outro tipo de público. O público agora é outro. Não é eles que têm que se adaptar, é você que tem que se adaptar. Será que não dá para melhorar? E eu não estou falando de você passar a resposta para os alunos. Estou falando de você melhorar a forma que você dá a sua aula. Claro que não, minha aula está perfeita. Eu falei, não tá. Você vai ter que melhorar para a próxima. E assim, o instrutor tem que ter humildade também. Quer ver o maior desafio da minha vida como um professor, como instrutor? Não sei se eu já te contei essa, Carol. Foi dar aula de primeiros socorros, era o curso do MOP. E era o pessoal do Arcanjo, que é o pessoal do bombeiro do helicóptero. E aí dei legislação de trânsito, né, movimentação de carga. Quando chegou no primeiro socorros, eu falei, pessoal, eu fui bem sincero, vocês me desculpem, né? Mas eu acho que vocês merecem dar essa aula mais do que eu. Foi bem assim. Então, assim, ó, eu vou fazer uma introdução aqui, eu dei uma introdução da matéria.
eu dividi em blocos e eu quero que você... E eu quero... dividir em dupla e eu quero que vocês... Foi o que eu fiz. Eu fico pensando quanto você aprendeu, Paulo. O que eu vou falar de procedimento com queimadura, tal. O que eu... Cara, os caras fazem isso, os caras descem o helicóptero, falam, entra na casa pegando fogo, tira a pessoa. E aí, pô, foi legal, cara. Deve ter sido muito bom. Foi legal. Porque eles se sentiram assim, ó, porra, né? E eu me senti um cu, né? Porque, tipo, eu fiquei assim, pô, eu não tô fazendo certo, não é certo. Eles estão pagando pra estar aqui dentro pra aprender. Sim. Não, pô, mas tu na hora, tem que pensar nisso. Não, sim, mas na hora eu falei assim, não, mas eu vou dar o meu melhor. Eu fiquei dando aquela... foi, tipo, um pouco antes da penúltima aula ali. Então eu fiquei dando aquela aula, as primeiras aulas que eu dominava, tal, que eu tava... Primeiro socorro eu dominava também, porque eu já estava bastante tempo. Sim, pelo menos o conteúdo, eu não sou bom em primeiro socorro, tá? Não sou, mas o conteúdo da aula eu estudei muito para dar aquele conteúdo. É conteúdo para leigo. É o que eu ia falar. O que você tem que ensinar é um conteúdo para leigo. Sim. Então tu vai falar para um cara de algo que ele faz na prática. Então não tem que se sentir mal. Porque ele não é leigo, né? Eu me senti mal, não senti assim, porra, mesmo, mas eu falei, e eu fiquei aqueles primeiros dias bolando, como é que eu vou fazer? Aí eu montei uma introdução, montei o objetivo, até o objetivo daquela matéria que a gente bota no plano de aula, eu falei com eles qual é o objetivo. Como esse objetivo aqui vocês já têm, porque é o que vocês fazem no seu dia a dia, então eu quero que vocês dividam e tragam o estudo de caso de vocês e como vocês aplicariam isso. E aí foi o que eu fiz. Então, a introdução da matéria eu dei e depois, porque no plano e na apostila que eles davam pra gente dar aula, o conteúdo era tipo... sinais vitais, tal. Aí eu passava para eles isso, e aí 2 em 2 era 12 ou 14 alunos, 2 em 2. Fizeram uma apresentação. Foi muito massa. Isso é uma aula ativa, né? Isso é uma aula ativa. E essa aula ativa dá para fazer também na aula remota, né? Então, você faz com que o aluno participe. E o legal, na formação de instrutor, falando dela, né? É que a gente ensina eles, durante as aulas, a irem atrás do conteúdo. Então, fazendo isso, a gente faz com que eles saiam sabendo aprender. Porque eu acho que isso é a fonte. É a fonte. Né? Você saber ir atrás do conhecimento. Gente, 20 anos atrás, pensa como que era. Para ir atrás do conhecimento não era fácil. Não tinha a internet do jeito que tem hoje, sabe? Agora, hoje está tudo na palma da nossa mão. O conhecimento está aqui, fácil, acessível e gratuito. Então, eu faço com que eles aprendam a ir atrás do conhecimento. Nós, né? Eu não. Mas nós lá, todos os nossos instrutores, a gente faz com que a aula seja muito ativa mesmo, né? Então, e quando o aluno fala que não vai participar, e isso acontece, né? Até na última turma que eu dei de atualização, eu falei, eu quero que vocês... a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Então, eu falei sobre as mudanças que tivemos no toxicológico, né? Nos últimos anos e tal. E aí, eu falei, agora... Vocês vão fazer perguntas, porque para eu fazer pergunta, eu preciso saber. Então, eu falei, agora vocês vão perguntar uns para os outros sobre o toxicológico. Vocês vão fazer uma pergunta para os amigos. Então, aí eu coloquei lá uma brincadeira, que tem lá no curso do Instrutor Conectado, que é o roleta, né? Sim. Roleta de nomes. Então, coloco roleta de nomes, sorteio um nome, aí caiu lá, o Carlão vai perguntar para o Paulo. Então, Carlão, faz uma pergunta para o Paulo sobre o exame toxicológico. Sobre tudo isso que eu ensinei aqui para vocês, tá? Aí o Carlão pergunta para o Paulo e vai dizer se está certo ou se está errado. E aí eu, como instrutora, sou a tutora da turma, vou mediar, né? Se está certo, se vou colocar mais uma informação, tirar, ou então falar que está errado, alguma coisa assim, entendeu? E isso dá para fazer na primeira habilitação, não com as mesmas perguntas, né? Não com o mesmo sistema, obviamente, mas dá para fazer igual. É o mesmo formato. É o mesmo formato. Mas a dinâmica e o conteúdo vai... E aí, você pode adiantar até, você pode falar para os alunos assim, pessoal, eu vou dar um conteúdo agora de sinalização de trânsito e no final da aula, eu vou fazer uma roleta e todo mundo tem que perguntar. Então, vocês têm que prestar atenção, já anota a pergunta que você vai fazer pro colega, já, entendeu? Porque todo mundo vai participar, não vai ninguém ficar de fora, né? E aí, aquele que respondeu... vai ser o próximo a perguntar. Aí roda a roleta, e aí vai perguntar para aquele lá, e aí roda a roleta. Aí uma aluna falou, eu não vou poder participar. Eu falei, não existe isso, não pode participar, gente. Todos vocês vão ter que participar, né? Então, o instrutor é que vai mediar, o instrutor é que vai levar a aula, conduzir a aula, e tem que ter um contrato na autoescola, né? No curso, enfim, para dizer que o aluno tem que participar das aulas. Isso é obrigatório pela legislação de trânsito, né? O aluno não pode passar a biometria e ir embora. E na aula remota não é diferente.
Ele não pode passar a biometria e fechar a câmera. Ele tem que estar presente, de corpo e alma, de preferência, né? Você deu uma distração ou outra, tudo bem, mas ele precisa participar. E o instrutor é que é a chave para que a aula seja efetiva e para que o aluno saia de lá falando isso daqui é importante para a sociedade. E, Ana, assim, como é importante, né, que a aula seja rica. Uhum. Eu estou te falando isso, é missa de cor presente, que é o seguinte, eu lembro que eu era instrutor do SESC Senat, no curso de formação de instrutores, eu amava. Na verdade, hoje, desde sempre, é a sala de aula que eu mais gosto. É formar instrutor, é o que eu mais gosto, de cara, assim, de longe. E depois eu saí, passei no concurso do Detran e fui para a educação e eu acabava fiscalizando pedagogicamente o lugar que eu trabalhei. Que legal. E assim, como é que se diz isso sem parecer arrogante? Mas você via que tinha perdido qualidade, sabe? E quando você tem... A Centec tem uma equipe maravilhosa. Quando você tem realmente uma formação de excelência, de gente que está pensando o seguinte, nós somos uma empresa, mas somos uma empresa de educação. Então, a gente tem que ter lucro, porque somos uma empresa, mas o nosso objetivo aqui é formar as pessoas da melhor forma possível. Você faz toda a diferença lá no resultado. Então, eu fico, assim, muito estarrecido quando a gente vê que tem pessoas que não levam tão a sério assim, sabe? E que o importante é estar ali, e que é importante... E diz assim, porque... E o aluno sai elogiando, porque tem aluno que, se ele começou do jeito errado, ele acha bom largar mais cedo, ele acha bom não ter que fazer nada, ele acha bom não fazer um trabalho de conclusão, apenas uma redação. Ele acha bom, porque foi fácil. Ele não sabe como é que é, ele não sabe qual que é a exigência, ele vai fazer aquilo. E se for mais fácil, é melhor ainda para ele. Porque ninguém entra dizendo o seguinte, eu tô chegando aqui porque Ninguém não, mas é raro alguém chegar e dizer, eu tô querendo sair daqui o melhor instrutor possível. Não, o cara tá pensando no certificado. É como a primeira habilitação. A maioria está pensando na PPD. Sim. Fala, Paulo. Não, esses que reclamam disso é o que reclama da profissão, é o que depois não vai... Reclama porque não aprendeu a fazer um plano de aula. Quando entra numa autoescola séria, que cobra o plano do curso, lá o plano... Aí, não sei fazer, puta, como é que eu vou fazer? Puta, não aprendi isso dele. É o cara que reclama disso, é o cara que não está preparado, o cara que não sabe o que é plano de aula, muitas vezes, né? Bem isso. O papo tá muito bom. Eu acho que é um dos episódios mais longos. E a gente ainda tem pergunta. A gente abriu caixinha. Sério? Então, dá para fazer 2 perguntas aí, Gustavo? Dá, sempre dá. 2 perguntinhas. A gente abriu no Instagram. Se você não segue ainda, @Manual do Trânsito, Paulo R. Botelho. E o Diana, que a gente vai, inclusive, deixar depois. A gente vai pedir, mas já deixa aí. Eu vou falar do Centec, pode ser? Claro. Então, é @Centec Conisul. Centec Conisul. Tá na tela. Tá na tela. Gustavo já botou. Manda aí, Gustavo. Vamos lá, primeira pergunta do Anderson. O mercado de trabalho para instrutores está aquecido? É fácil conseguir um emprego? Nossa. Boa pergunta. Excelente. Ótima pergunta. Eu acho que todo o mercado está aquecido, gente. Essa é a realidade. Porque o que a gente tem... Eu hoje não sou só só instrutora, né? Eu sou empresária. E tem muita gente procurando emprego. Mas as pessoas não dão o melhor delas. Essa é a realidade, né? Então, ou então elas dão, ou então elas começam numa empresa e vão para uma outra que é melhor para elas, digamos assim, e tá tudo bem, né? Mas eu, lá na empresa, lá na Centec Conisul, eu costumo divulgar em torno de 2 vagas por semana de instrutor de trânsito, tá? 2 vagas por semana de instrutor de trânsito. E o pessoal entra lá e geralmente sai empregado. Claro que depende da pessoa. A pessoa vai ser entrevistada, a pessoa vai passar por uma empresa e vai passar por uma entrevista como qualquer outra, né? Mas dificilmente eles não saem empregados já. Então, tem aluno que esses dias ele foi buscar o certificado e de tarde ele já ia começar a dar aula e de noite ele tinha reciclagem. Eu falei, você vai começar com reciclagem de condutor infrator? Ele falou, vou. Ai, meu Deus, eu teria medo.
Eu teria medo. Mas ele falou assim, eu fui bem formado. Ele falou, ai, que orgulho, massa. que orgulho, né? Mas então, assim... E principalmente pro bom instrutor. Não Pro falta. bom instrutor não falta, não falta. Ele falou que ele foi contratado para ganhar R$3.000. Ele falou, eu não vou, né? Ele disse, ele saiu de lá e já começou a trabalhar. Então, o bom instrutor vai ter trabalho sempre, isso é certo, né? Então, dificilmente a pessoa não começa a trabalhar logo em seguida. Aí, se ela fica, já vai depender dela já. Mais uma pergunta, essa não está tão relacionada à conversa de vocês, mas tem a ver com a educação no trânsito, que é, você acha que o trânsito deveria ser uma disciplina do currículo escolar? O trânsito deveria ser ele deveria estar como dentro das matérias que já existem. Não deveria ter uma matéria de trânsito. E isso existe no Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 76 fala que o trânsito precisa estar no ensino, na pré-escola, né, no ensino fundamental e no terceiro ano. Superior. E no superior. E a gente não vê isso acontecer. Então, ao invés de você perguntar, agora férias, né? As crianças vão voltar para as escolas, a Letícia vai para o segundo ano e eu tenho certeza que vai ter lá para fazer uma redação como foi suas férias, né? Mas o que você achou do trânsito nas férias, né? O que você achou? Tinha muito congestionamento? Então, colocando o assunto trânsito, o tema trânsito está no nosso dia a dia. Na biologia, fala sobre os efeitos do álcool, o efeito da droga, o que isso pode afetar como condutores, né? Com certeza a pessoa iria crescer com uma outra visão. Então, isso seria muito importante, que isso saísse do papel. Nós temos uma resolução, né? Se eu não estou enganada, 265. Do ensino médio. Que fala sobre o da ensino médio. E tem, da exato, formação do ensino tem as médio. diretrizes também, né? Tem. Se eu não me engano, tem as diretrizes, tem até um manual Tem um manual. do ensino fundamental e médio. de Exato. Como Que Também coloca tem, justamente isso. Como colocar o tema trânsito... Como inserir o tema trânsito transversalmente. Transversalmente. Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, assim, deveria sair do papel aquilo que já existe, né, na verdade. A lei diz que deve ser colocado. É isso? É isso. Ana, Que pena. muitíssimo obrigado. Se fosse o programa de Jô Soares, a gente ia fazer... A gente tem uma lembrancinha aqui para você. legal. Posso Para abrir, agradecer, né? claro, agradecer minimamente Uau! pela sua presença. Tava precisando de um desse. Bacana Gostei. Invejei. Agora eu tenho uma. Adorei. Canequinha térmica. Adorei. Obrigada. Muito Obrigada. obrigado, Mas o meu maior de presente verdade. é estar aqui com vocês. E o Obrigada. nosso também, viu? Obrigada. Foi Um muito prazer gostoso grande. esse bate-papo. Ana, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fique à vontade. Tá, então o meu arroba, né, no Instagram é @AnaPrediger, Ana_Prediger. Mas é mais fácil, eu sou mais ativa. Mas Gustavo vai botar escrito. Legal. Tá, então Nem tá se bom. preocupa. Então eu sou mais ativa no Instagram do Centec mesmo, então lá eu posto bastante coisa. Claro, as pessoas não veem que sou eu, né? Mas eu que tô postando muitas vezes, o pessoal lá da empresa e da Pupa também que trabalha lá com a gente. Né? O meu eu mexo pouco, mas pode me procurar também lá no @AnaPrediger. E a Centec Conisul, né? Centec Conisul. E tem também o Centec Trânsito, a Centec Trânsito também, que é a geral lá de Minas Gerais, no caso. Tá? E a minha, né, que é aqui do Paraná, é Centec Conisul. Show. A gente sempre pede, porque, Esqueci de passar o YouTube, desculpa. sim, O YouTube é Centec Trânsito, que aí é geral, Beleza. a gente posta a cada 2 semanas alguma coisa aí que é virada mesmo para o instrutor de trânsito. legal, muito bom. A gente sempre pede, Ana, porque assim, tem pessoas que estavam com a gente desde o primeiro e segundo e estão até agora. Depois de quanto tempo de episódio, Verdade. Gustavo? Quase 1h20. Quase 1h20. Então, para essas pessoas se identificarem dizendo eu estava até o final, a gente pede para o convidado dizer uma palavra ou pode ser uma frase que represente o episódio, ou que represente sua vida, ou que seja da sua preferência, porque aí essa frase ou palavra que você disser, quem digitar nos comentários é porque chegou até o final. Qual seria? Então eu vou aproveitar e fazer até propaganda do curso Instrutor Conectado. Ótimo! Como é que fala pra gente Tá. como é o curso, explana um pouquinho. Bem brevemente. É o valor. Tá. Pode falar o que você quiser, que Tá bom. as pessoas que se interessem para fazer o curso. Então, assim, nós é maravilhoso. fizemos- É maravilhoso. Obrigada. Fui aluno. Você falando isso, né? Então, pessoal, nós fizemos um curso que chama Instrutor Conectado. Esse curso, ele é voltado para o instrutor teórico, para que ele possa aprimorar as suas aulas teóricas
com técnicas didáticas diferenciadas. Então, nós ensinamos lá metodologias ativas, algumas, né, das metodologias ativas que hoje nós temos, como Mentimeter, Padlet, Google Forms, Google Sala de Aula, Separar Turma, enfim, para que você faça com que o seu aluno realmente participe da sua aula. E é importante dizer que esse curso ele não é só para aula remota. Você pode utilizar tanto na aula remota, na aula presencial e na aula híbrida, tá? E o curso está no valor de R$ 147,00, mas vou fazer aqui uma promoção para o pessoal que assistiu o episódio até agora, que escrever Instrutor Conectado, né? Eu sou Instrutor Conectado, vai ter um valor diferenciado, que só aluno nosso tem, que é por R$ 97,00, tá? E como é que ele consegue fazer? Tem um cupom de desconto? Eu vou colocar um cupom de desconto, então, que é eu sou Instrutor Conectado, então. Mas vamos colocar assim. Pode ser... Só que, na verdade, não dá para digitar lá o cupom. Lá através do canal de compra não tem como. Então, eu posso deixar o WhatsApp? O WhatsApp? Posso deixar o WhatsApp? Perfeito. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp da empresa e daí eu direciono para as meninas com desconto. Que daí elas sabem que a pessoa vai ter desconto, aí tem que fazer o Pix direto para nós daí, tá bom? Tá bom. Então, de 147 por R$ 97,00. O WhatsApp é 419 852. Agora, deu um branco agora. Mas, Gustavo vai deixar aqui na tela. Tá bom. É exatamente esse WhatsApp que tá aqui. Fala com quem, Lana? Pode falar comigo e aí eu direciono para as meninas. Legal. Pronto. Tá? O WhatsApp tá aqui na tela. Você entra lá em contato. Assisti o episódio, me interessei pelo curso. Instrutor Conectado. Lembrei do número. E eu quero o desconto. Pode falar. 9812-9352. DDD 41. 41. Maravilha. Ana, obrigado, Obrigada. querida. Obrigada Muito a bom vocês. estar contigo. Obrigadão. Muito bom. E deixa no comentário. Sou o Instrutor Conectado, que a gente vai dar coraçãozinho. Valeu, turma. Tchau, tchau.